programa é um oferecimento da Empório HQ. E hoje a gente está com o Levi Trindade, editor da Panini, e vai responder tudo pra gente. Vamos lá. Vamos agora na UQG, rapaziada. Chegamos. Levi Trindade agora está de frente para a câmera para responder as perguntas da Iniciativa HQ. Tá preparado? Isso aí vai ser uma verdadeira fritada virtual, então preparado. Então vamos lá. Fala, Levi Trindade, beleza? Aqui é Daniel do Clube do Quadrinho. E eu e o meu parceiro Leonardo temos uma pergunta para você. Primeiramente, muito obrigado por responder as nossas questões, as nossas dúvidas e os nossos anseios aí de futuros lançamentos. Pois é, o Clube do Quadrinho aí tá querendo saber sobre o mercado nacional, qual a visão da Panini, se além de Valente, São Jorge, enfim, vão ter outros apoios aos quadrinistas nacionais aí para 2015. Como que tá aí a visão da Panini focada nos nossos queridos autores brasileiros? Abraço do CDQ, tchau! Começou com um trabalho com o Vitor Cafadi, junto com o Danilo Beruti. Foram os nossos primeiros ensaios nesse sentido. Não quer dizer que a gente parou nisso, mas também não quer dizer que para esse ano a gente vai fazer algo diferente disso. A gente tem mais Vitor Cafadi esse ano, mas para os próximos anos a gente quer expandir esse leque. Então nós temos projetos que nós estamos considerando, mas eu não posso garantir para você que isso é para agora. Mas a gente está pensando nisso sim. Acho que a gente encara que o mercado independente, do quadrinho autoral brasileiro, tem crescido muito sim. E tem apresentado muita coisa boa. Mas nem tudo acabou chegando no nosso alcance. E o que chegou a gente já publicou. E para os próximos passos agora é consolidar essa área, porque acho que é muito importante. E tem muito trabalho bom mesmo para ser publicado. Mas também não queremos monopolizar o mercado, porque já nos acusam disso. Mas temos projetos sim, temos planos para independentes. Eu acho que o momento agora é mais propício para nós, como empresa. No passado isso era muito complicado, mas agora acho que a gente já encontrou um rumo e estamos seguindo com ele. Espero que fiquem satisfeitos com essa resposta. Seu Levi, tem a pergunta do Léo Braga também, diretamente aqui do Mineirão, ó. Vocês vão publicar aí Authority depois de terminar Stormwatch? Valeu! Authority para Panini não é republicação, mas ele vai ser publicado na sequência de Stormwatch ainda esse ano. Então, um abraço aí pro pessoal do Clube do Quadrinho. Salve, salve galera do Iniciativa HQ. Eu sou o Guilherme do canal Mamute Insano e eu tenho uma pergunta para o senhor Levi Trindade. Por que a Panini não faz mais revistas como essa aqui, ó, do Batman Eterno? Uma história só e com um preço bem mais acessível pra galera. Valeu! Vocês pretendem fazer mais mix baseado no mesmo estilo do Batman Eternal, mais mix solos de uma história, de um personagem só? Eu acho que isso só vai enriquecer mais o nosso mercado. Na minha opinião, é um modo de publicação perfeito, onde você tem a história somente do personagem que tem de interesse para você. Vocês têm mais interesse em fazer produtos dessa maneira? Eu diria que Batman Eterno é um balão de ensaio. Se ele funcionar, não quero dizer que a gente vai publicar revistas de um só personagem, porque o custo-benefício também não é bom para o leitor. Se você avaliar bem, a revista Mix com 3 histórias sai mais barato do que comprar uma só. Mas a gente tem projetos para tentar coisas diferentes. Agora, por exemplo, em junho, final de junho, agora já vai ser julho, a revista do Deadpool vai ter 2 histórias. E também testando o papel LWC. Eu acho que isso é importante para a gente verificar como está o mercado e qual a aceitação desse tipo de material. Como história, eu acho difícil que isso aconteça. Mas não é impossível, até porque a gente está fazendo um teste com o Batman, e mesmo sendo Batman, é uma revista semanal. A gente está vendendo, na verdade, 4 edições dele por mês com uma história só. E tem funcionado. Até o momento não tem dado errado. Se isso é um parâmetro para a gente seguir com outros personagens, a gente ainda não tem muita certeza, precisa avaliar o projeto como um todo. Mas significa que dá para fazer alguma coisa nesse sentido sim, mas não dá para a gente fazer, por exemplo, 52 personagens da DC como uma revista, cada um com um título só, ou 40 personagens da Marvel. Pior, né? A Marvel agora anunciou que vai ter mais de 50 títulos por mês, talvez até 60 ou 70. Cara, imagina 70 revistas dessas na banca, quantas sobreviveriam? Talvez nem 10. Então, acho que ainda é cedo para a gente dizer que a gente vai ter
como no mercado americano, um monte de revistas de uma história só. Mas acho que para alguns personagens isso até pode funcionar, mas eu não acho que isso seja o nosso futuro na banca, não. Eu acho que o gibi no Brasil ainda é mix, e vai ser assim por muitos anos. A gente pode ter iniciativas com menos páginas, com menos histórias, talvez com 2, e equilibrar o valor custo-benefício, não só para o leitor, mas também para nós como empresa, porque isso não é barato de fazer, não sai barato para a editora e também não sai barato para o leitor. Então a gente tem que ver o que funciona mais. Mas estamos pensando sim, e acho que a gente já deu esse passo. Então, Mamute Insano, espero que fique satisfeito. Fala, Levi, beleza? Tudo certo aí, pessoal do Distopia também? A minha primeira dúvida é a seguinte, Levi, como é que funciona essa hierarquia que existe entre a Panini Itália e a Panini aqui do Brasil? A Panini Itália é a nossa capitã, é o nosso comandante lá no grupo, de todo o grupo editorial Panini. Então, ela nos dá o conteúdo da programação, mas o que eles programam são as mensais, porque eles já publicam isso lá, então eles já têm um planejamento que a Marvel também manda para eles, então eles sabem até onde vão as histórias, então eles vão encaixando isso nos mixes. Mas isso é passado para nós aprovarmos. Então, se nós não concordamos que um personagem X apareça na revista Y, nós podemos pedir uma mudança e isso é discutido no grupo e depois pode ser mudado ou não. Depende do argumento de cada grupo. A gente tem argumentos que funcionam para o nosso mercado, argumentos que vão de encontro com a nossa economia. E o pessoal da Itália tem os argumentos que vão da economia deles, é diferente da nossa. Nós nos importamos com a cronologia de um jeito que eles acham que é obsessiva. Para eles não é tanto. Então, às vezes, a gente tem esse tipo de atrito, mas não é nada que vá provocar um rompimento no grupo. É só discordância de opinião. E depois é ser ajustado. E agora, o que a gente tem mais discussões acaloradas são quando a gente propõe coleções novas. Como, por exemplo, a coleção histórica que vem com a caixinha dos heróis da Marvel. Ou a coleção dos Batmans dos autores, seguindo o meio molde da coleção histórica da Marvel. Porque esse conteúdo não existe, nem na Marvel, organizado dessa forma. Somos nós que organizamos, pedimos arquivos, solicitamos, verificamos a disponibilidade do arquivo com a editora. Então isso passa por muita discussão. O plano de livros, por exemplo, nós propomos um ano inteiro de publicações e mandamos para aprovação na Itália, porque eles precisam concordar com o nosso plano de negócios. É feito uma estimativa de quanto isso vai dar de rendimento para a empresa, sem nem ao menos ter vendido. Mas é estimativa, baseada na avaliação de mercado. Então você manda a sua proposta para lá e a Itália, beleza, então isso pode dar tanto no grupo, vamos fazer. Ou então, eu acho que aquele título é fraco, até para o seu mercado. Vocês não querem fazer de outra forma, que não seja destinado a bancas e livrarias? Não querem fazer só para livrarias? Então esse tipo de discussão acontece, sei lá, a cada 3 meses a gente tem uma rodada de negociações para discutir esse tipo de projeto. Agora, o conteúdo das mensais, só quando ele interfere mesmo em alguma coisa que a gente acha que não vai funcionar. Por exemplo, sei lá, colocar o Quarteto Fantástico dentro da revista dos X-Men. Isso nem a Marvel quer. A Marvel, ela prefere, ou melhor, a Marvel, que os seus núcleos sejam meio definidos. Então a gente já sabe o que funciona. Por exemplo, não adianta colocar X-Men no Homem-Aranha, isso nunca vai acontecer. O Homem-Aranha tem que ter conteúdo do Homem-Aranha, X-Men conteúdo X-Men. O Capitão América pode ter conteúdo Vingadores, ou relacionado a ele. Em Liga da Justiça, a mesma coisa, relacionado a grupos ou a membros da Liga. Universo DC, o que mais representa aquele universo. O Batman, tudo relacionado a Batman. Eu acho que do jeito que tem funcionado, esse tipo de formato tem ficado legal, não só para a editora, mas como para o leitor, porque ele vai comprar o conteúdo do personagem que ele gosta. A revista Mix, com mais personagens, é uma coisa que a gente às vezes discute mais com a Itália. Mas não tem imposição do tipo, eu quero que vocês façam isso, quero que façam aquilo.
E a gente também vai opinando e vai dando o nosso parecer. Porque vale muito o que funciona no nosso mercado. Se não funcionar, não adianta a gente fazer, beleza? Eu tenho uma dúvida meio besta, assim, eu sei que é uma coisa meio inútil, mas existe alguma rixa Marvel versus DC no editorial da Panini? Vocês devem ter um monte de piada interna, assim, entre vocês, né? Uma rixa entre Marvel e DC, eu lembro que nos anos 70, 80, tinha um pouco sim, havia um pouquinho de rixa assim, mas não é uma rixa no sentido de briga, é uma rixa no sentido comercial. Por exemplo, até antes da Panini aparecer, eles não achavam que era muito bom que as duas editoras ficassem no mesmo lugar. Tanto é que fora do Brasil, eles tentam negociar com outras editoras diversas para não publicar junto com a Marvel. Mas não por sentido de rixa, é porque eles acham que a atenção da editora vai estar mais voltada para o material deles. E isso faz sentido comercialmente para eles. Mas a gente provou que a gente consegue dar conta das duas e dar atenção para as duas da mesma forma e não desmerecer nenhuma nem outra. E tanto é que a linha DC expandiu tanto quanto a Marvel. Acho que a gente tem tantos títulos quanto numa ou na outra. Está quase equivalente. E o que acontece, sim, é que uma linha ou outra às vezes vende mais do que a concorrente. Isso acontece direto no Brasil. Sempre aconteceu desde a época da Abril até agora. Não é Agora, lá nos Estados Unidos, o que eu sei é que as relações não andaram muito amigáveis nos últimos tempos, a ponto deles não quererem mais fazer crossovers juntos. Isso foi depois do Liga Vingadores. Não sei o que aconteceu, não sei se é só uma jogada comercial ou se alguém ficou de bico um pro outro, mas hoje em dia eles dizem que não vai rolar mais crossover entre editoras. Não sei se isso te responde. Mais uma dúvida. Levi, existe alguma chance de sair o Justiceiro do Garfienes e encadernado no Brasil? Porque, cara, essa é uma série que eu acho que merece uma republicação. Bom, respondendo ao Vinícius, o Justiceiro do Ennis, a gente publicou apenas aquele Bem-vindo de Volta Frank, em encadernado capa cartão. E depois disso, a gente teve a coleção de capas duras, que estão saindo até hoje, tem material do Jason Aaron saindo. No final do ano tem o Mercenário. O que pode vir de novidade é que a fase do Ennis na Max a gente venha publicar uma linha de encadernados ou capas duras. Isso a gente está decidindo. Mas é um desejo antigo de editores, eu entre eles, que a gente faça toda aquela série, incluindo a minissérie do Barracuda. Um abraço para o Vinícius dos Quadrinhos. E aí você vai por vídeo? Levi Trindade, o que é o Belo? O que é o Belo? O Belo? O Belo cantor? Não sei. Quem é esse, né? É o Thiago, Comic Zone. Comic Zone. O Thiago, muito profunda essa sua pergunta, cara. Eu fiquei na dúvida se você está falando que é o Belo como conceito ou o Belo cantor. Se for o Belo cantor, cara, aqui não é uma aberração da natureza. Então, na próxima malhação de Judas, coloca um Belo lá pra você amassar, cara. Mas isso é Belo, cara. Um belo abraço pro Thiago da Comic Zone, hein? Olá, eu sou a Bá do Cuscuz Literário e eu queria saber de vocês, Panini, se vocês vão trazer a Mulher Maravilha do Brian Azzarello, dos Novos 52, que todo mundo falou que é fantástico e eu quero muito. Por favor, lancem, todo mundo pede. Por favor. Fique feliz com essa notícia agora, hein, Bárbara? Comemora, sai dando pulinho. Sim, com certeza. É o melhor material da década que já publicado com a Mulher Maravilha. A gente seria meio retardado se não fizesse isso. Desculpe aos retardados. Um abraço, Bárbara do Cuscuz Literário. Respira, Felipe. Com a nova coleção da DC saindo pela Eagle Moss, que vai seguir mais ou menos o estilo da Salvat, quais são os planos da Panini para não perder vendas? Eles vão continuar com esses encadernados dos 952? Não vejo que a iniciativa dos 952 esteja inadequada, até porque está funcionando muito bem. Pô, a gente já vai ter que reimprimir daqui a pouco o Batman. E o Flash e o Aquaman. Quem esperava ver o Aquaman nos 10 mais da FENAC? Eu nunca. É o Aquaman, cara. Mas, porque era o personagem mais desprezado que até a própria DC desprezava. E agora,
Ele é um dos sucessos da editora, um dos carros-chefes, tá? Junto de Lanterna Verde, Batman e Superman. Sinceramente, a gente vive num momento hoje que está muito legal isso. Agora, quanto a dar uma resposta à Salvat, a gente tem planos, sim, mas não precisamos dar uma resposta, até porque a Salvat é nossa parceira. O material deles é publicado em parceria conosco. A produção é toda da Panini. O conteúdo é da Panini. Não é nada fora do Brasil, não é uma outra produtora que está fazendo, é a Panini. É um acordo comercial que envolve as duas editoras. Eles que propuseram isso para o Brasil e a gente participou, sim. Mas a gente tem a intenção de fazer uma coleção própria, sim. Why not? A gente tem tantas coleções e a gente é uma editora de colecionáveis, figurinhas. Então fazer coleções para a gente é como parte do dia a dia. O que não existia, talvez, era uma estratégia tão elaborada quanto a gente descobriu que é mais organizada, de como deve ser feito. A gente não tinha esse know-how, a gente agora tem, porque a gente vem buscando isso. Se você lembrar bem, até pouco tempo atrás a gente era uma vergonha em livraria. A gente fazia vergonha. E agora a gente tem um catálogo respeitável. A gente concluiu o Preacher. A gente conseguiu acabar com o que falavam que era maldição, que todas as editoras quebravam, blá blá blá. Tá publicado inteiro. Sandman, publicado inteiro. A gente tem várias coleções que a gente foi até o fim, sem balas. Estamos indo para o final da Fábulas. Não vejo que isso que seja um problema. Não precisamos dar uma resposta para Salvat. Mas a gente tem projetos, sim, até de uma coleção do porte da Salvat. Por que não? O que a gente não tem fechado ainda é quando iniciar isso. Até porque o nosso país não está a melhor coisa do mundo, né? A cada dia a gente é surpreendido por decisões econômicas que nos fazem ficar cada vez mais estarrecidos com o que pode acontecer. A gente está vendo aí outras editoras quebrando e colegas nossos sendo demitidos e jogados na rua sem futuro. E a gente está aguentando, apesar disso. As nossas revistas têm vendido, os livros têm vendido. Mas, cara, tá complicado. Mas não quer dizer que a gente não vai fazer. Existe algum plano de republicar Terra X, Transmetropolitan número 1 e outros encadernados considerados raros? Ou a Panini ainda vai continuar com a política de estar nos nossos planos? Ô Guinan, não sei se você tem reparado, mas a gente tem trabalhado mais com reimpressões. Tem saído vários produtos que estavam antes esgotados. Terra X é um candidato à reimpressão, sim. A gente só não definiu quando, tipo, se para dezembro desse ano ou para o ano que vem. Mas ele vai sair, já está na lista. A gente só está estudando agora o orçamento. E Transmetropolitan, agora que ele se aproxima de seu fim, acho que finalmente a gente vai conseguir tirar uma reimpressão. O mesmo pode acontecer até com o ZDM. Why not? Porque uma coisa, até vou aproveitar para explicar. No caso de ZDM e Transmetropolitan, o público não estava ajudando muito também, né? Assim, tipo, pediram muito, mas a revista estava cambaleando. E agora que está chegando ao final, o público começou a se interessar. Isso é legal, mas ao mesmo tempo quase que a gente não chega ao fim. Foi uma vitória chegar ao fim com essas duas. A gente vai ter o final do ZDM, acho que no início do ano que vem. Agora eu fiquei na dúvida. Porque tem mais dois, acho, para sair. Mas eu já vi o último, então eu sei que ele foi embora. Então agora vem. O que pode acontecer é como aconteceu com o Preacher. Depois que a gente completou, começou a ter reimpressão direto. Preacher acho que já está na terceira vez que vamos mandar o número 1. O que não é impossível então para Transmetropolitan, porque eu sei que está esgotado. Então a gente está de olho. E não, esses não estão só nos planos, eles sairão. E aí, Levi, eu me chamo Fernando, sou do canal Central HQs. A minha pergunta para vocês, antes primeiro elogiando vocês, obviamente, o trabalho da Panini é muito bom, mas sempre tem alguma coisa que talvez não esteja do agrado do leitor. E eu venho aqui perguntar exatamente algo que talvez não esteja no agrado da maioria. A primeira pergunta é: a Panini boicotou a coleção da DC Graphic Novels da Eagle Moss? Houve algum boicote? Não, eu não entendo que sentido a gente boicotaria, até porque a gente é parceiro nisso. O que acontece é que eles estão fazendo o teste de mercado deles, isso eu sei. Eu soube que 4
dos primeiros são 60, né? Os 4 primeiros foram produzidos, mas isso é normal nessa operação. A Salvat também fez isso. Eu lembro que quando eles lançaram os 4 primeiros, surgiu uma expectativa no mercado, entre os leitores, de que tinha dado errado, porque só vendia no interior, em lugares que ninguém achava, que ninguém sabia, que parecia a lenda urbana, boitatá ou coisa do tal, e que não chegavam nas capitais e depois de um tempo sumiram. Na verdade, caras, quando eles fazem esses testes, eu não entendo a logística disso, não sei por que vender no interior funciona para ter a logística de como vender no resto do país. Mas eles fazem isso, vendem em cidades-chave no interior, cidades pequenas, e vendem as 4 primeiras e depois fazem uma avaliação de 3 ou 4 meses do resultado. É feito um estudo em cima disso e são feitas projeções de vendas e depois eles começam a lançar normalmente. Então eu acho que agora deve estar perto dessa coleção voltar para o mercado, assim, entrar de vez, tá bom? Tem como a Panini reduzir o tempo de lançamento dos Estados Unidos com o lançamento que ocorre aqui no Brasil? Lá nos Estados Unidos tem uma diferença de 1 ano a Marvel e cerca de 8 meses a DC. Tem como diminuir por uns 6 meses? É possível? Nós já fizemos isso ao longo dos anos. Se você reparar bem, quando a gente começou, acho que a gente estava atrasado mais, acho que 1 ano e meio. Hoje a gente tem uma janela que varia entre 9 meses a 1 ano, dependendo do personagem, ou dependendo do grupo. Assim, eu acho que 9 meses é o mais saudável dentro do ritmo que vão as revistas mensais americanas. Explico por quê. Quando a gente estava publicando o arco da Red Zone dos Vingadores, que era escrito pelo Geoff Johns, que tinha o Caveira Vermelha como vilão, tinha uma pegadinha nessa história. O vilão usava um anagrama desde a primeira edição, onde ele se apresentava com o nome dele em inglês, mas numa forma de anagrama. Se nós não tivéssemos tido a janela de 1 ano para publicar aquilo, quando a gente acho que só no 5º ou 6º episódio, na 6ª parte, é revelado o anagrama, puxa, então, era ele. Porque os heróis se dão conta de que o vilão era o Caveira Vermelha, era Del Rusk, Red Skull. Ele era o secretário de defesa. Quando chega no final, se a gente tivesse mantido Del Rusk, nunca ia ter o lance do anagrama. Você perder esse tchan na narrativa do Jones. Então a gente teve que fazer algo como Mika Alvar alguma coisa. Que a gente sabia que era Caveira Vermelha, pegamos, misturamos todas as letras, que é um nome americano. Se você não tivesse essa janela, e vamos, sei lá, publicasse como muitos falam aí que querem que a gente publique no mês que saiu ou 1 mês depois. Quando desse o 6º número, 5º número, a gente ia dançar e ser xingado por todos vocês. Ponto. Ou quando aconteceu numa série que a personagem era tratada como homem durante todas as edições, no final se revela sendo mulher, porque ela nunca tinha aparecido, e o nome dela era genérico ou o cargo era genérico, tipo Doctor. Dr. Holland. Dr. Holland, Dr. Holland, Dr. Holland, Dr. Holland. Chega na última história, era Doutora Holland. E aí, o que você faz, cara? Por isso que eu acho que não é saudável encostar na cronologia na publicação deles, até porque atrasa. Quando a gente tomou uma iniciativa de publicar quase concomitante, que foi com o Batman e Robin do Frank Miller e Jim Lee, nós dançamos feio. Até hoje a gente não viu o fim disso. Mas nós fizemos a mesma coisa com o Grande Desastre Superman. Nós corremos um risco que a gente ficava todo mês suando frio para anunciar nas solicitations que o Frank White ele tinha entregado o último número. Porque se não desse, a gente ia dançar. E com o Batman do Frank Miller não preciso nem explicar, né? A gente dançou feio. Até hoje a gente não viu o final e nem os americanos. Acho que pode ser até por má vontade nossa, mas não é. São questões burocráticas. Até porque, se a gente pede um arquivo, só para receber o arquivo de 1 GB que saiu hoje lá, ele leva 6 semanas para chegar. Então, aí você tem 6 semanas desse arquivo chegando, mais pelo menos uns 10, 15 dias entre produção de tradução, diagramação e revisão, para depois ser impresso, que leva mais ou menos
uns 10 ou 15 dias também. Só aí você já gastou quase uns 3 meses. Nunca a gente vai conseguir fazer pau a pau. E também não acho bom. Mas eu acho que em 9 meses é uma janela saudável. Eu preferi 1 ano, mas 9 meses tá bom. Desculpa, mas é o que dá para fazer. E aí, Levi, mais uma perguntinha. A Panini pretende lançar mais materiais ônibus, aqueles tipo Superman dos 952 com 18 edições? Há outros materiais em foco que a editora pretende lançar? Então, Fernando, a gente nesse sentido já meio que fez um teste que foi o Superman à prova de balas. Funcionou muito bem, a ponto da gente considerar sim mais produtos nessa linha. Mas se você lembrar bem, quase todo Sandman que a gente publicou é meio ônibus, né? Ou os Terra X, Universo X, Paraíso X, o Morte do Superman. O que a gente não consegue dimensionar é se daria para fazer, sei lá, uns 10 lançamentos por ano desse tipo. Porque eles são mais caros, bem mais caros, e o custo de produção também é mais alto. Para dar uma rentabilidade para a empresa, ele tem que ser, acho que, mais espaçado. 1 por ano eu acho pouco, mas a gente também precisa de produtos que sejam vendedores. Não adianta eu tentar colocar um ônibus da Batgirl, que isso nunca vai vender. Acho que ninguém vai comprar e talvez vai encalhar e a gente vai ter que dar de brinde para qualquer compra da revista da Mônica, sei lá. Então, o Superman foi o primeiro teste e a gente quer fazer mais. Mas esse ano a gente não tem nada parecido. Mas para o ano que vem a gente deve ter sim. Um abraço, Fernando, do Central HQ. Salve pessoal aí do canal Distopia Cast, quem fala é o Lodi. Eu gostaria de saber se vocês têm os direitos, né, de Crossed, uma série aí do Garth Ennis, que é muito boa, cara. Eu gostaria muito de saber se vocês pretendem publicar ela no Brasil. Então, não. Eu acho que não vai rolar nunca com a Panini. Talvez com outra editora, mas não é do nosso interesse publicar o Crossed. Um abraço, Load, da Load Comics. Salve galera, eu sou o Henrique Gnu e aqui vão minhas 2 perguntas pro Levi Trindade. A número 1, qual é o futuro do Demolidor do Mark Waid? Henrique do lado negro. O Demolidor do Mark Waid continua. A nova fase continua na numeração da revista que estava saindo. Então o volume 7 deu início a essa nova fase, o número 8 vai dar continuidade e assim vai. Quanto à periodicidade, a gente não tem um padrão determinado de periodicidade para ela. Por quê? Ela lá é mensal. A gente está lançando aqui em média com 6 ou 7 histórias, dependendo da estrutura que a gente monta e do arco que eles lançam lá fora. No começo, nós fomos mais rápidos porque nós estávamos muito atrasados em relação à publicação americana. Agora que a gente está muito perto, a gente precisa de uma janela maior, porque senão não dá para encadernar 6 histórias, ou 5, ou 4, ou 7. Então a gente tem que dar uma janela maior. É por isso. Então ela não tem periodicidade definida. Não é como se eu falasse para você a cada 3 meses você vai encontrar um. Na verdade, talvez até a gente aumente isso para cada 4 meses. Ou a cada 5. Depende do material que tiver fornecido. Se Deus me livre, eles fizerem um arco lá de 8 partes, a gente não pode lançar o que tiver e depois publicar a continuação em outra. A gente prefere publicar o arco fechado. Eu acho melhor. Mas se o apelo dos leitores for tamanho que a gente precisa mudar a periodicidade, pode até ser estudado, mas eu, como leitor e como editor, eu preferia que fosse fechado em arcos, beleza? E a número 2, quando vocês vão relançar Superman Entre a Foice e o Martelo aqui no Brasil? Porque, né, já demorou, né? Entre a Foice e o Martelo será republicado mais breve do que todos os fãs esperam e há mais tempo do que nós gostaríamos. Na verdade, a gente queria ter publicado isso há mais tempo, mas acho que agora a oportunidade que se faz com toda a linha DC proporcionou que a gente consiga isso para o ano que vem. Guardem minhas palavras. Fala aí, Levi. Eu sou o Vidal do canal Na Disciplina e gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Os mixes que têm uma publicação boa e outra ruim são assim de propósitos? Por exemplo, Avante Vingadores, que tem Poderosos Vingadores que está no nível sensacional, porém as outras publicações que esse mix traz, elas são meio duvidosas. Isso é para equilibrar um pouco e conseguir vender tudo? Oi, Vidal, o mito. Na verdade, os mixes não são organizados de propósito para que você fique com raiva de um conteúdo ou outro. Depende da produção americana. Por exemplo,
A gente já teve fases com os Vingadores que eram horrorosas. Os Vingadores que nós conhecemos hoje, que todos, a maioria ama. Eles só foram melhorar de vida quando o Bendis entrou. Tanto é que depois disso os Vingadores se multiplicaram em 300 equipes e 400 gibis, até o Wolverine fazendo parte. Antes disso, a revista dos Vingadores, que iniciou tudo isso que a gente começou a publicar, quase não chega ao número da queda. Se não acontecesse aquela história, meu amigo, a gente não teria Vingadores hoje. O que acontece é que às vezes uma história pode não estar te agradando, mas agrada outro leitor, assim como acontece com o público americano. Por exemplo, quando o Jeff Jones foi embora de Lanterna Verde, teve gente que não curtiu o novo escritor, mas tem gente que curte. Por causa disso eu vou tirar ele da revista, vou cancelar a Lanterna Verde só porque um grupo não gosta, mas se a venda dela se justifica, então ela continua sendo publicada. Eu não posso tirar simplesmente os Poderosos Vingadores de dentro de um mix porque o pessoal não gosta dela especificamente, ou você gosta. Se eu tiro, qual é o impacto disso na cronologia? Nós sabemos que tudo que a Marvel e a DC têm feito ultimamente são tão enredados cronologicamente que qualquer história que você tira, no fim das contas, pode acabar representando um tiro no seu pé. Porque alguém pode fazer uma referência àquilo e aí você vai ser acusado de não ter publicado material e logo todos os leitores chorarão na internet porque aquilo não saiu. Eu lembro quando a gente estava publicando Capitão América de uma fase muito execrável, com o Dan Jurgens escrevendo, que chegava lá o Super Adaptoide, um monte de treta horrorosa, que a gente falou, não, isso a gente tem que pular. É lógico, teve uma legião de leitores que queriam o final daquela saga horrível, que ninguém estava gostando e que todo mês a gente recebia reclamação. E mesmo assim todo mundo queria ver o final daquilo. Cara, não valia o papel que era impresso, nem lá fora. Então a gente decidiu pular logo para a fase do John Cassaday desenhando. Pô, foi o melhor acerto que a gente fez na época. Senão a gente não tinha nem continuado com aquelas revistas. É óbvio, pode não agradar você, ou a mim, ou a algum outro amigo seu, mas pode agradar a alguém. E na verdade é uma fase. Então se é um título contínuo, a gente vai sofrer com isso. De repente você está sofrendo com Homem-Aranha, por ser o Octopus, mas outro cara não. Então vai da venda. Se a revista está sendo bem aceita pelo público, ela continua. Espero que você fique satisfeito com isso, mas desculpa, é o que dá para fazer agora. Minha segunda pergunta é: por que algumas publicações da Panini Books, que geralmente são de qualidade bem superior, capa dura, a gente consegue encontrá-las na internet por preços promocionais inferiores muitas vezes do que as publicações da Panini Comics, que são de capa cartonada? É muito difícil diminuir esses preços da Panini Comics para tornar os quadrinhos mais acessíveis a mais gente, ou isso realmente é intencional até pelas questões de tiragem? O Vidal, a gente não faz de propósito nem intencionalmente. O que acontece é tiragem, custo, a gráfica onde vai rodar, o quanto aquilo vai custar. Por exemplo, para fazer um livro capa dura e vendê-lo mais barato do que, sei lá, um capa cartão, depende da tiragem do mesmo. Quando a gente está fazendo ele para banca, a gente faz uma tiragem tanto para suprir a banca quanto a livraria. Alguns encadernados, devido ao histórico talvez de vendas do personagem, ele não justifica você fazer uma tiragem talvez do mesmo tamanho daquele capa dura que você está fazendo, você faz ela menor. Com isso, o custo da unidade da edição fica mais caro. O papel, ele é cotado em dólar. Então, cada vez, dependendo da situação, pode ser muito complicado colocar um material em bancas. Às vezes a gente opta só por lançar em livro, ou só encadernado. Depende muito da aceitação do personagem. Por exemplo, a Capitã Marvel. Talvez o encadernado dela seja mais caro talvez do que um livro que a gente publicou do, sei lá, o Coringa do Libermejo. Mas não é porque a gente quis que fosse assim. O que a gente quer, na verdade, é que sejam mais baratos. Mas o mercado não proporciona isso. Não propicia que isso aconteça. A gente tenta, às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. A gente pode tentar com a gráfica e o custo dela compensa, mas para fazer aquele personagem você vai ter que fazer uma tiragem às vezes 2 vezes menor do que o outro livro que você está publicando, porque o outro personagem tem muito mais apelo. Depende muito do histórico de vendas de cada um. Então não é intencional, é um estudo de venda. Um abraço, Vidal, o mito. Bom, Levi, primeiramente, obrigado pela presença no evento, novamente lá com a gente. A minha pergunta para você é: os encadernados da Vertigo, Y, Scalpo, Vikings, isso vai rolar? Planos de republicações de Vertigo, né? Ou publicações em encadernados.
temos uns planos malignos aí na frente. Eu lidero a ala dos que querem ver Scalped, ou Scalpo. Na verdade, já faz 2 anos que eu insisto, mas faz pouco tempo que a revista acabou, né? Então ela está meio próxima. Mas eu diria que a partir de 2017 é um bom início. Podemos até ser surpreendidos em 2016 com, sei lá, chega na Comic Con e tem um Scalped número 1. Eu estou torcendo por isso. Na verdade, eu estou fazendo uma lobby lá dentro para isso. É meio que nem política. O pessoal estava querendo deixar esfriar um pouquinho a Vertigo mensal, onde alguns desses materiais saíram, para poder começar a publicar isso. E a gente está vendo que, sim, existe uma demanda para esse material. E tem muito material bacana que está na Vertigo que, sei lá, por que cargas d'água as pessoas não liam. Como o Punk Rock Jesus, o Vikings. A Vikings foi uma aposta que não deu certo. Eu lembro que acho que você me falou assim, cara, continua lendo porque melhora. Né? Uhum. E realmente, depois quando vai para os encadernados... Vikings, ele engrena, mas o público não quis participar. E aí você fica meio rendido, porque você fica lá todo dia defendendo aquilo para a diretoria e quando chegam os resultados de venda, melhor a gente estancar a sangria, né? Vamos parar um pouquinho, aí você fala, não, mas faltam só 2. Aí daí, vai ser mais 2 que a gente vai pagar a conta e vai ficar esperando sabe Deus quando para receber de volta. É complicado negociar nesses termos, mas o Scalped eu vejo muito boas oportunidades para a gente conseguir com essa série. Eu acho ela maravilhosa, eu traduzi ela do começo ao fim, não é só porque eu traduzi, é porque ela é uma construção de um seriado policial muito bom. Daria um ótimo seriado na HBO, na AMC, porque ele tem personagens muito marcantes, profundos. Não é só a história de um cara infiltrado, mas tudo que rodeia essa situação que para ele é caótica e para nós é excelente. A construção do Jason Aaron é maravilhosa. Eu acho um dos melhores roteiristas policiais que a gente tem, além do Ed Brubaker, que eu acho que constrói tramas policiais fantásticas, ou o Greg Rucka com as suas tramas de espionagem. Acho que eles são maravilhosos. O problema é o timing. Eu acho que agora a gente está num timing legal. Não digo que para o ano que vem, mas 2017 é um bom ano para isso. E também para outras coisas, talvez o Punk Rock Jesus, que eu acho que foi muito subestimada quando saiu dentro da Vertigo. E é um material que ele está falando com a sociedade de hoje. O quanto a religiosidade desenfreada ou fundamentalista pode afetar uma sociedade, ou até como as empresas de mídia interferem na vida dessa sociedade e o quanto elas direcionam para as mentiras e outras coisas. Eu acho que ele fala muito com o nosso tempo de hoje e acho que a gente não pode perder essa oportunidade também, porque isso é um quadrinho marcante desse período. Tem também o Joe Bárbaro, no Grant Morrison, com o mesmo Sean Murphy desenhando. Ele é viajandão, mas ele é um bom material. Outro que eu gostei, que eu me vejo lendo um encadernado, é o Neverwhere, baseado no material do Neil Gaiman. Apesar de não ser escrito por ele, mas usar a grife dele, é um bom material com arte de um excelente desenhista, o Glenn Fabry. Eu acho ele era o melhor capista do Preacher. Eu adorava aquelas capas malucas dele. Ele fez aquela também Thor Vikings, que eu acho sensacional, mas todo mundo que eu mostro isso aí, eles viram o rosto. Isso é muito de mau gosto. Tripas, zumbis, blá blá blá. Cara, isso é muito bom. Isso é golden. É ouro. A gente devia estar vendendo isso. Não para as crianças, mas nas livrarias. Porque ele é muito adulto. O Y. Y a gente não anunciou ainda? Então, o Y está na nossa lista de encadernados capa dura de Vertigo. Acho que vai ser o primeiro dessa coleção que a gente já publicou e vai reapresentar. Um que eu quero muito ver é o Ex Machina. Eu quero ver uma coleção deluxe, porque aí você tem os 2 produtos. O pessoal que comprou o encadernado capa cartão e só gosta daquele, beleza, fica com aquele. A gente faz uma outra para um outro público que quer ver o material no formato de luxo. Porque às vezes a gente tem muita cobrança disso. O pessoal fala, mas vocês apresentaram capa cartão.
Sim, porque é para vender. Se a gente fosse começar alguns com capa dura, a gente tinha ficado sem nenhum. Talvez não chegasse ao fim do Ex Machina, talvez não chegasse ao fim do Y. O pessoal cobra muito isso. Por exemplo, Hellblazer Origins e o Infernal. Falam que a gente devia ter feito com papel LWC e capa dura. Eu acho que não. Se nem a DC está fazendo isso, por que a gente vai inventar a roda? Eles estão vendendo lá com papel jornal e capa cartão. Não acho que a gente devia... vamos começar assim. Talvez a gente não estivesse fazendo a coleção do Infernal hoje, chegando ao 5º volume. Talvez a gente tivesse morrido no primeiro do Origins, e aí ninguém ia ver Hellblazer em ordem cronológica. Nossa intenção é que o Hellblazer seja publicado até o 300 em ordem cronológica. Tudo. A gente vai continuar com aqueles que a gente estava publicando da fase mais atual, para encerrar, mas dentro dessa coleção que começou com Origins, a gente vai ter até o fim. Se Deus quiser. É só a DC continuar com os encadernados lá. Um abraço. Um abraço para Empório. Um abraço para Empório HQ. Levi, da onde vem essa tara da Panini com o Grant Morrison? Eu acho que foi você que fez essa pergunta na internet. Eu acho que eu vi. Não é uma tara pelo Grant Morrison. É que, na verdade, a gente tem muita cobrança por não publicar Grant Morrison. E, a gente publica muito Grant Morrison. Acho que a gente está publicando mais do que qualquer outra editora que já passou, onde ele passou, assim, foi publicado no Brasil. Já publicamos muita coisa dele. E aí fala, mas vocês não dão a mesma atenção para o Alan Moore. Não é. É que a produtividade do Grant Morrison é muito grande. Esse cara fez muita coisa. Ele está sempre fazendo alguma coisa nova ou fez muita coisa no passado. E tem muito material que as editoras republicam. Já o Alan Moore, a gente conta meio nos dedos quantos materiais tem e que estão disponíveis para a gente publicar. A gente publicou o Capitão Britânia dele. Completinho, pronto, acabou. É um encadernado. Isso que eu fico meio frustrado. Você não tem uma série regular dele que levou, 7 anos e você tem conteúdo para publicar durante anos. New Game é a mesma coisa. Você publicou Sandman, publicou 1602, e aí você publica algum outro livro dele e acabou o que tinha disponível dentro da Marvel, DC e Vertigo. Aí você fica... né? Acabou. Agora o Grant Morrison não, o cara é meio com a máquina de escrever, não agrada a todo mundo. Mas ele tem um público extremamente fiel, que vai com ele para qualquer direção. Mas a gente não aponta só para ele. Por exemplo, a gente vai com Garth Ennis, que por mais que alguns não gostem da forma como ele escreve, por achar que ele banaliza a violência ou ele transforma aquilo em comédia, como ele fez muito tempo no Justiceiro, na primeira fase dele pré-Max, que chegava ao ponto dele atropelar o Wolverine com um rolo compressor. Ele estava fazendo piada com o gênero dos super-heróis. Ele prefere zoar com super-heróis, ele prefere tirar sarro dos super-heróis. Mas quando ele escreve uma coisa séria como uma história de guerra, ou o próprio Justiceiro, uma história policial de um anti-herói, ele vai fundo naquilo e transforma aquilo numa maravilha. Eu acho a Marvel Max dele, a linha Max dele do Justiceiro, fantástica. É por isso que há anos eu venho pedindo internamente para a gente fazer uma coleção daquele material. A gente tem que fazer uma coleção, é meio que obrigatório, começando pelo Born to Kill. Acho que tem que começar com a fase dele no Vietnã e seguir. Agora, Grant Morrison não tem mais tanta coisa para a gente publicar. Se a gente for ver bem, quase tudo que a DC licenciou já está aí. A gente vai publicar o Homem-Animal, depois disso só sobra a Patrulha do Destino. Será que a gente vai investir nessa? Não sei. Liga da Justiça do Grant Morrison. Liga da Justiça do Morrison, verdade, bem lembrado. Então, quando a gente lançou aquele livro não foi legal, apesar de ser do Morrison. Não foi do tipo, nesse que vem a gente vai fazer outro. Talvez no ano que vem, talvez no outro ano. Não, pensa de novo. Flex Mentalo, por exemplo, era meio que uma piada interna, do tipo, cara, um cara de sunguinha, isso não vai vender. E foi maravilhoso, esgotou. Assim, eu falava, não, mas espera aí, a arte é do Frank Quitely. O Morrison escreveu também o E3 com ele, escreveu o Grande Desastre Superman. Por que não vai vender? Vende como se fosse a mesma dupla, pô. E é óbvio, funcionou. É óbvio que vai funcionar. Mas não digo, a gente não vai ficar para sempre publicando Grant Morrison, porque não tem material para sempre. Mas tem outros autores. Brian Vogel com o Widest Man, ele é fantástico. E a gente estava vendo notícias recentemente que lá nos Estados Unidos estão rejeitando isso nas bibliotecas, né?
Cara, mas não tem nada demais, ele tá tratando da humanidade. Se a gente não puder falar de certas coisas que acontecem aqui, a gente não vai poder falar de nada. E eu acho maravilhoso, tem uma coleção inteira de materiais do Brian Vaughan, ele no Ex Machina, ele no Widely Man. E a nossa intenção é trazer esse material de volta, de alguma forma, reapresentar. Ou o Jason Aaron com o Scalped. Então não é viver só do Grant Morrison. A gente está vivendo de Bill Willingham praticamente com o Fábulas, mas é porque ele não acaba. Então, quer dizer, infelizmente está acabando, né? Acho que o volume 22 é o último. A gente publica o 21 ainda esse ano, que vai das edições, acho que 139 a 149. E a 150, lá fora, foi uma edição especial de 150 páginas com dezenas de artistas diferentes publicando, desenhando e escrevendo. Então ela vai sair no volume 22, que ficou para 2017, porque não tem como publicar junto. Mas é mais um autor, e que com certeza eu gostaria de representar Fábulas, da gente ver Fábulas sendo representada no formato de luxo, porque é muito bom. Mas a gente vai, de alguma forma, parar com o Grant Morrison em algum momento. Você vai ficar satisfeito, Felipe? Levi, eu queria saber do Powers, né? Você teve aquele encadernado bonitão que a Panini fez. Eu quero saber dos planos, né? Se ele ainda vai sair, se está previsto alguma coisa. Conta mais aí do Powers. Até esses dias a gente estava tratando de contrato, do quanto a gente quer realmente reapresentar esse material e dar continuidade a ele. Dentro do grupo, ele pagou suas contas e ficou por isso mesmo, mas não é um material notório. Só que agora com a série, eu acho que a gente devia pensar nisso de novo, de alguma forma. Eu também não sei se a série vai dar certo, mas independente da série, o material é bom, o material é muito bom. É um policial super-heróico do bem, diz caramba. Se a gente não... É como outro que para mim foi uma decepção, o resultado, que foi o Criminal, do Brubaker. A gente queria aquela série completa. Acho que nunca vai rolar. A gente queria muito. A gente publicou 2 volumes e foi uma tristeza, cara. Porque você vê o resultado chegando e... nunca mais vamos tocar nesse assunto, ok? Ok. E você fala, caramba, mas o que tem de errado com o material? Por que não atrai o público? Você está publicando um grande autor com uma grande trama, séria, não é super-herói. No caso do Bendis é super-herói no Powers. Mas por que aquele público que queria tanto não vai atrás do material? Por que eles meio que deixaram de lado? Estava caro? A qualidade do material não estava boa? O que impediu que aquilo funcionasse? São coisas que a gente não consegue uma resposta concreta. A gente entende que na época que a gente publicou Powers, não era a mesma fase que a gente vive hoje com os livros na livraria. Na verdade, ele estava bem naquela época dos ensaios, onde até saiu Elias, que a gente não deu continuidade ainda, mas que a gente quer terminar. A gente quer dar continuidade, porque não falta muito para acabar. É até injusto deixar aquilo jogado desse jeito. Ainda mais agora com o seriado chegando. Aí é que as coisas começam a convergir, né? Começam a dar certo alguns pensamentos lá dentro. Por exemplo, antes de estrear o Demolidor, a gente tinha pensado em fazer os encadernados do Miller. Agora é obrigatório a gente ir até o final, porque está dando muito certo e o seriado também está atraindo leitores que não conheciam o Demolidor, mas vem aquele logo gigantesco lá num livro. Opa, Demolidor, acho que deve ser bom, vou comprar. Então nisso a gente também está querendo reimprimir os encadernados dele que já saíram, que estavam esgotados, como Homem Sem Medo, A Queda de Murdoch. É uma coisa que a gente toda hora tem que estar estudando, analisando. O Powers eu não sei. Assim, não posso te dizer que sei qual vai ser o futuro dele. Até porque a gente tem que verificar como é que está o contrato. Mas eu queria que a gente tivesse conseguido concluir isso mais rápido. Eu gostaria que a gente voltasse a isso mais rápido. Mas não é uma decisão que a gente pode tomar só... vamos fazer isso amanhã? Não sei. Talvez 2017, talvez 2018. Ou se a série for tão bem aceita que... alguém ligue lá detalhe, façam isso imediatamente, por favor, Brasil, ajuda aí. Ou nós, porque aí não precisaria nem de alguém da Itália ligar pra gente, a gente simplesmente veria o resultado. Por exemplo, quando a gente viu que o Demolidor está indo muito bem, antes de existir qualquer menção à série, a gente estava fazendo aquela linha encadenada dos Mark Waid. A gente decidiu não parar, decidiu continuar. Até falar, mas por que não reinicia a numeração na nova fase, totalmente nova Marvel? Não, deixa
deixa quieto, tá indo bem assim, não vamos mexer. Ele continua, né? É uma continuidade, ele só tá mudando de cidade. Vamos manter a ordem aí e continua, porque tá indo muito bem. Vamos fazer mais encadernados ainda, vamos trazer mais Demolidor. Foi nessa que desencalacrou o Bendis, porque os encadernados de banca estão indo muito bem, o Frank Miller foi legal, muito bem, vai ter continuidade, em 3 volumes vai acabar tudo. Aí veio o do Bendis, que é uma fase mais extensa e que a gente não conseguia de jeito nenhum antes fazer com que o pessoal aceitasse a nossa ideia de fazer isso. Mas agora deu tudo certo, então o Demolidor foi uma maravilha, vai ter segunda temporada, eu tô louco para assistir já. Então funciona desse jeito. Não posso dizer que Powers vai ser concluído logo. Também não posso dizer que Powers é uma prioridade, porque não é verdade. Mas no nosso desejo de editor e leitor é que ele fosse concluído rápido. Vamos ver o que acontece nos próximos meses. Aí a gente tem que ficar de olho no que acontece lá fora. Mas na minha opinião, da minha parte, do meu desejo é que a gente concluísse. Vamos ver. Então, a Panini lançou a Marceline na Comic Con e eu queria saber se vai ter mais coisas da Hora de Aventura, se vão explorar os personagens, se vai sair mais algum encadernado por aí. E é isso. Sim, teve agora esse livro da Fiona Cake e a gente quer fazer agora aqueles que foram lançados lá fora como edições matemáticas, que publicam a série em ordem de encadernados. Então, para esse ano, a gente deve tentar mais uns 2. Para ter mais Finn e Jake. E foram bem os 2. Levi, a Panini tem interesse em melhorar o site, o hot site, até mesmo para comunicar o pessoal, porque a gente consegue ver mais sobre pré-venda em outros sites de comic shops, né? A Liga HQ, a Comics, etc. E isso acaba ferrando o bolso do consumidor. Vocês têm interesse em melhorar? Questão de iniciativa de marketing e divulgação, a gente realmente não tinha uma assessoria muito boa. Então a gente, no sentido de colocar sempre informações com mais regularidade, nós sempre ficamos devendo isso para o público. Até internamente nós temos esse tipo de questionamento, nós costumamos nos cobrar disso, porque às vezes é mais fácil na lista da Comic Shop sair um aviso de uma publicação, mas ele não vai com muitos detalhes, porque ele só tem as informações básicas, e aí o pessoal nos cobra, mas por que saiu lá na lista da Liga HQ ou do Universo HQ? Por que eles ficaram sabendo disso e vocês nem divulgaram ainda? Aí vamos lá explicar por que não divulgamos, mas a gente tem que mudar esse quadro, e na verdade estamos tentando. Uma coisa que tem sido feita é o trabalho na página do Face. O pessoal tem concentrado notícias lá, tem soltado drops de notícias com vídeos, tem feito... Tem respondido, né? Tem respondido, tem colocado informações, tem feito notícias de lançamentos ou de pré-lançamentos. É um trabalho que está, não digo engatinhando, mas já está andando um pouquinho melhor. Mas vai melhorar. Eu acho que a gente tem condições de melhorar hoje. Acho que há 2 anos a gente estava muito ruim. A gente dependia muito do que você falou. Ou do hot site ou do site com temporada para existir. Porque na verdade são coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode montar sites para poder usar essas ferramentas como divulgação. Porque a divulgação ou tem que ser num canal de marketing direto por uma assessoria ou algum outro órgão que trabalhe para a gente, ou na página do Face. Existem algumas restrições para o uso de certas coisas lá dentro da Panini, da estrutura Panini, e é muita burocracia para a gente conseguir fazer do jeito que a gente quer. Então a gente está usando muito o Face. Eu acho que isso tem funcionado, mas vai melhorar. Acho que agora a participação nessas páginas, no Twitter, ou até dentro do próprio site da Panini, ele servir de uma janela, uma vitrine para essas notícias, mas acho que o principal ainda vai ser o Face. Acho que isso tem funcionado. Se a gente pode melhorar, pode sim. É sempre ouvindo as sugestões dos leitores. Quanto mais o pessoal nos der um feedback, a gente pode... vamos buscar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo outro, mas com limitações. Mas acho que está melhor. E o Lobo Solitário? Vocês têm planos de republicar? Como que está aí? Lobo Solitário. Lógico que a gente queria e quer republicar. A gente seria meio louco se não quisesse. O que acontece é que faz muito tempo que nós publicamos. Nós publicamos até o fim.
E agora, na verdade, depende de uma nova contratação, né? A gente tem que checar como negociar de novo isso, porque vai começar do zero a negociação com o Japão. Não é uma negociação fácil, porque agora eles descobriram que tem mais editoras interessadas em tudo no Brasil, né? Então, a gente pode até ter negociações já sendo discutidas, encaminhadas, mas no que depender de nós, a gente quer sim. A gente está representando Berserk, está representando Naruto, está representou Dragon Ball em uma coleção completa. Então, por que não o Lobo? O Lobo é um marco, então a gente quer. Bom, eu queria saber dos direitos do Ronin, que é uma HQ que a gente faz tempo que não vê aí sendo publicada, e é bem interessante, né? Queria saber se a Panini está com os direitos, se tem interesse em publicar, como que vai ser. Ronin é um clássico do Frank Miller, mas ele também é um quadrinho autoral do Miller. Ele tem direitos na negociação, acho que com a DC. Eu não tenho muita certeza, mas acho que tem. A gente estava esperando, na verdade, uma digitalização dos arquivos. Parece que isso aconteceu. Eu estou meio por fora, mas parece que a DC fez uma nova impressão desse material recente. Então eles devem ter arquivos digitalizados, tudo. E, quem não quer publicar Ronin? Tô louco para que esse material caia no nosso colo. A gente só está esperando a próxima rodada de conversa com a DC, porque isso não está fora da DC, está dentro do portfólio da DC. Então a gente só tem que descobrir como é que é a negociação. Você vai ter que conversar com o Miller, que não é uma conversa tão fácil, ou se é só com a DC. Se for só com a DC, meu amigo, é uma maravilha. Mas ele está sim na nossa lista de sugestões. Assim como fazer aí eu vou dar um susto em todos os fãs, uma Electra Assassina de luxo. A gente não tem essa publicação de luxo no Brasil. Não tem. A gente já teve o nosso encadernado, teve a minissérie da Abril e o encadernado da Abril. Agora, uma altura daquele material, para quem quer aquele material de luxo, para guardar para sempre, forever and ever, vai ser o My Precious do futuro. Tem que ter. E não digo mais, o Electra vive. Tem muita gente que torce o nariz para aquele material, mas eu acho lindo. Não é... a arte dele está melhor do que no Cavaleiro das Trevas 2, que tem gente que gosta, eu não sei. Eu acho que foi muito pretensioso, mas o Electra Vive é muito bom, eu acho muito legal. Talvez a ideia não seja das melhores, talvez seja mais batida, não sei, mas eu acho que é um álbum de luxo que a gente tem que publicar. Eu acho que, como a gente está publicando tudo de Demolidor, isso tem que estar na nossa lista, e na verdade está. A gente só não tem ainda um momento certo para isso, ou como vai ser negociado isso. Mas, há pouco tempo a gente não tinha nem o Superman do Muhammad Ali, e a gente publicou. E muita gente achava que aquilo podia ser o pior erro da Panini naquela época. Para que publicar isso? Material super datado. Cara, talvez até seja. Eu traduzi, então eu sei. Porque é um material que ele é todo focado numa época e tem todo um background daquele Superman, daquele período, e ele é muito fantasioso no sentido de colocar o Superman contra o Muhammad Ali, tomar uma surra. E para que aquele alienígena vinha lá dos quintos dos infernos para fazer aquele desafio? Cara, destrói a Terra. Para que fazer os dois lutarem? Não faz o menor sentido, mas a história é divertida. Eu adorei traduzir aquilo, adorei. Foi um material que eu gostei muito, mas quando chegou a oportunidade de publicar, eu falei, cara, a gente tem que publicar. Aí o pessoal, por que tem que publicar? Não, porque tem que publicar, é um clássico. E vendeu tudo, acho que em 3 semanas. Foi um recorde de venda para o Superman. Eu achei maravilhoso. E aí eu falei, agora a gente tem que fazer de novo. Tem que publicar de novo. Falando nisso, o Batman Filho do Demônio vai ser reimpresso. Quem não tem vai ver de novo. É outro material que o pessoal fala, mas é meio datado. Anos 80, talvez não funcione mais. O interesse do pessoal está só na piada mortal. Não. Vamos fazer de novo? Bota de novo, vai, coloca lá, vai dar certo. Deu, cara, deu tão certo que tá fazendo de novo. E na verdade a gente até demorou para fazer a reimpressão. É porque não tinha surgido o timing legal para publicar de novo. Mas agora tem, e vai sair.
Então, e vai ser meio que assim. Tem gente que já está cansado de ver o Coringa e o Piada Mortal nas livrarias. Acho que a gente já fez reimpressão mais de 5 vezes disso aí. Mas toda hora vai ter. É um material que vai estar sempre. Assim como o Watchmen. Nunca vai sair de livraria. Assim como o Sandman. Nunca vai sair de livraria. Vai estar sempre lá. O Preacher, que a gente achava que talvez não tivesse reimpressão, teve. Então, por que não fazer Ronin? Eu acho que tem que fazer Ronin. Se quem puder fazer campanha na internet, faça campanha. Manda uma campanha para a Panini, começa a fazer campanha. Vamos publicar o Ronin, ajudem na campanha do Vamos publicar Electra Vive, Electra Assassina. Porque isso ajuda muito também lá internamente. Não que faça... não que seja diferença crucial, porque se aparecer lá só 3 pedidos... Vamos falar que eu sou mentiroso lá dentro. Mas a gente convence o pessoal com outras formas. Eu falei para vocês da estratégia para publicar o Jonah Rex, né? Nem toda hora dá para fazer isso. Mas tem coisas que a gente faz baseado no histórico do personagem ou no quanto aquele material é importante. Talvez se a gente não tivesse insistido em publicar o Superman contra Muhammad Ali, a gente nunca tivesse a nova versão dele publicada no Brasil. Teríamos visto só a da Ebal. E eu acho que vale a pena. Agora, um que eu queria muito ver era Superman contra Homem-Aranha, em formato álbum. Só que isso nem a Marvel nem a DC hoje estão querendo liberar. Falou? Então, um abraço para o Henrique do Boletim Nerd. Um abraço pro Felipe do Distopia Cast, um abraço pro Thiago do Distopia Cast e um abraço pro Barba do Distopia Cast. Queria agradecer aqui o Márcio da Empório HQ, que foi sem ele, acho que a gente não ia conseguir fazer esse link com o Levi, e tá apoiando o canal aí com vários sorteios, tem amigo já de um tempo aí do canal. Quero agradecer em nome do Distopia e em nome da Iniciativa HQ, né, que enviaram as perguntas dessa iniciativa bem bacana aí. Eu que agradeço, galera. Valeu por tá fazendo todo esse círculo para fazer essa roda virar. Vamos que vamos. E é o Levi, né, cara, que ele é uma porta da Panini para responder, né, os grandes fãs de quadrinhos aí, né, obrigadão aí, Levi. Eu que agradeço o convite de vocês, acho que foi muito bacana e espero que se vocês tiverem gostado, a gente possa voltar outras vezes. Rapaziada, não vai embora ainda. Aqui embaixo nos comentários, deixe suas perguntas, né? Pra ver se a gente continua esse quadro de perguntas, né? Aproveitar que a gente é de Oz aqui, todo mundo pertinho. Então, comente aqui embaixo as respostas, se vocês gostaram ou não. Se expressem lá, agradeçam, fiquem felizes, fiquem tristes, xinguem, faz alguma coisa. E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o canal. Acompanhar a Empório HQ, a Panini, né? Que a gente tem que acompanhar, lógico. E se inscreva no canal, curta, compartilhe nas redes sociais. Tá feliz agora? Agora eu tô bem.